Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Formalidade. Para quem nunca viu nossos vídeos e para quem não me conhece, eu sou Cipriano da Sala e hoje estarei sozinho, o que não é habitual, uma vez que tenho produzido os vídeos com o meu parceiro Scopou Garrido. Assim, sem formalidade, eu vou abordar sobre as externalidades negativas do coronavírus na produção mundial do petróleo, bem como o conflito, a clivagem que tem havido entre a Rússia e a Arábia Saudita, o que tem influenciado negativamente na redução do preço do petróleo. E falarei também sobre os efeitos negativos desta situação toda na economia de Angola. Bem, como sabemos, o coronavírus surgiu na China e rapidamente se espalhou para o mundo inteiro. E os países assolados por este vírus adotaram rapidamente medidas profiláticas rigorosas que passam necessariamente pelo isolamento social. Até porque o isolamento social é a forma mais eficiente de combater este gigante invisível, uma vez que ainda não há, nesta fase, vacina contra este mesmo gigante invisível. E esta situação fez com que a procura ao petróleo, ao ouro negro, diminuísse. E diminuindo a procura, o preço também baixa, porque não havia necessidade de estar a produzir em grandes quantidades quando não há procura e há um preço alto, então o preço baixa. Então, o que acontece? Na tentativa de estabilizar o preço, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reuniu no início deste mês com a Rússia, já que a Rússia é um aliado à OPEP, tentou-se no sentido de juntos tentarem controlar a produção do petróleo, reduzirem a produção do petróleo para poder equilibrar, estabilizar os preços. Só que esta negociação fracassou. Achamos nós que a Rússia negou por questões políticas, questões de forças, né? Aquela história dos países potentes de tentarem controlar, dominar o mundo do ponto de vista econômico, provavelmente terá sido isso que esteve subjacente nesta negação da Rússia. E também especula-se que a Rússia, na altura, ou quando a negociação dizia que era cedo para reduzir a produção e por isso não aceitou a negociação. Na sequência deste fracasso de negociação com a Rússia, a Arábia Saudita anunciou que ia aumentar a sua produção e a um preço baixo. E como sabemos, todos os produtos quando estão em abundância no mercado, o seu valor diminui, o preço cai. À medida que o preço internacional do petróleo começa a apresentar essa instabilidade, isto faz com que os potenciais investidores recuem e os que já investem desistam, recorrendo assim a outras fontes para poder investir, como se tem observado a corrida dos investidores ao ouro, porque o seu valor no mercado cada vez mais sobe, e também ao título do Tesouro Americano, enfim, recorrem a outras fontes para poder investir, enfraquecendo assim o valor do petróleo. Então, o que acontece para Angola? Chamando aqui Angola. Angola pertence ao PEP, né? Ou seja, a Angola não produz só por produzir, produz de acordo com aquilo que é estipulado dentro da própria organização. E o que acontece é que Angola é um país que ainda depende muito do petróleo. E com qualquer variação da cotação do preço do barril do petróleo a nível internacional no sentido decrescente, isto faz com que o nosso Estado arrecade poucas receitas, o que dificulta no cumprimento do seu papel. Ou seja, a nossa economia fica gravemente afetada. Mas por quê? Porque nós dependemos muito das receitas que vêm do petróleo. Quando se tivéssemos uma economia diversificada, tivéssemos outras fontes de buscar dinheiro, de buscar o sustento da família angolana, por mais que o preço baixasse, não nos afetaria tanto. Como se observa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o preço pode estar ali instável e oscilar, eles estão sempre bem, porque tem uma economia forte, sustentável, como é o caso da Rússia também.
enfim. E uma vez a economia negativa, ou seja, o Estado com poucos recursos em mãos, isto faz com que o Estado lance mão a outros mecanismos de financiamento. Por exemplo, aperta mais nos impostos, contrai mais dívidas externas e, por outro lado, esta situação toda de negatividade da economia pode fazer com que o Estado adote medidas extremamente rígidas, medidas duras, como, por exemplo, medidas de austeridade, né, que se traduz basicamente no corte das despesas públicas. E, para terminar, é importante gritar aqui a ideia de uma reforma estrutural do nosso sistema tributário, de um forte investimento privado e, claro, de modo geral, uma aposta séria na diversificação de outras formas de movimentação positiva e sustentável da economia. E, claro, espero que haja uma pressão forte por parte da comunidade internacional sobre os sauditas e a Rússia para que não criem mais um desequilíbrio econômico mundial. Já basta as externalidades negativas do Covid-19. Assim, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado.